Olá, você que acessou a este canal, seja bem-vindo. O meu nome é João e aqui nós tratamos de transmitir comentários bíblicos muito simplificados, de maneira que todos possam entender. O comentário de hoje é este: Você já ouviu falar sobre o reino do anticristo? Sim, o anticristo que virá um dia ao mundo. Isto é bíblico. E aqui, logo direto ao ponto, vamos mostrar como no Velho Testamento mostra o rastro dessas coisas, ou como o escritor aos Hebreus disse, que o Velho Testamento é uma sombra daquelas coisas que hão de acontecer no futuro, no Novo Testamento, que é o que se está esperando. Tá. Então, vamos trazer aqui a pessoa de Absalão. Você já ouviu falar em Absalão? Aquele filho do rei Davi, tá? Que ele fez o que fez que você conhece. Ele teve um reino curto que logo se acabou, tá? Então vejamos aqui. Como Absalão é uma figura do anticristo que há de vir. É uma profecia. Tudo o que aconteceu ali foi uma profecia de tudo que haverá de vir com o reino do anticristo. Então veja que o Novo e Velho Testamento, eles se combinam, eles se interpretam, lança luz um sobre o outro, e assim nós podemos entender a palavra de Deus, não pela nossa conta, mas pela maneira como Deus providenciou para que entendêssemos. Vamos lá. Absalão diz lá que ele era um homem bonito, um homem de boa aparência, tá? Um homem simpático que todos simpatizavam, tá? Tudo bem, ele era de boa aparência, como nenhum outro homem, mas só que ao mesmo tempo, interiormente, ele era rebelde, ele era hipócrita e era cheio de violência, tá? Ele era uma pessoa rebelde, tá? E foi assim que ele começou. Então, por fora, ele tinha uma beleza e por dentro ele era cheio de rebelião e cheio de violência, tá? E de injustiça também. Então vamos lá. Lá diz que Absalão, ele tinha um discurso bonito, mas só que esse discurso era para furtar o coração do povo. E quando o anticristo aparecer, o Apocalipse diz lá que ele também terá um discurso bonito, um discurso inflamado, sabe? Mas tudo isso será para furtar o coração da humanidade. Então, ele terá um discurso como nenhum outro homem e ajuntará para si as multidões no mundo inteiro. E será um homem que será aceito pelo mundo, como já profetizado, assim como Absalão foi aceito, né, naquela situação em que estava. Bom, vamos lá. O reino de Absalão, ele tomou posse do reino lá, o reino em que ele furtou o coração do povo. Mas foi um reino por pouco tempo, e um reino tumultuado, e não teve paz nenhuma. Assim também, o reino do anticristo será bem curtinho, não será, certamente não chegará aos 7 anos, tá? Porque não será um reino sossegado, porque logo que o anticristo assumir, Deus começará a despejar as pragas sobre a terra, e assim acontecerá. O anticristo, ele aproveitará um vácuo de poder, assim como Absalão,
ele se apoderou do reino numa hora de fraqueza, em que o rei Davi estava muito fragilizado. Ora, duas coisas irá acontecer para que o mundo fique preparado para unanimemente pedir um governo mundial. Primeiramente, acontecerá o arrebatamento da igreja. Ora, o arrebatamento da igreja, quando Jesus levar os cristãos daqui, o mundo ficará em uma confusão como nunca visto. Então aí, e outra coisa acontecerá. Há muito tempo que está profetizado uma guerra chamada Gog e Magog, que acontecerá no Oriente Médio. Isso não é o Armagedon, mas acontecerá ou um pouco antes ou um pouco depois do arrebatamento. Uma guerra que o próprio Deus intervirá e a mortandade será tão grande que Israel passará 7 meses para limpar a terra. Então, visto isso, o mundo ficará em uma confusão que inigualável, que nunca houve. Então, assim, o anticristo se aproveitará naquele momento para implantar o seu reino. Bom, quando Absalão, ele tomou posse ali do reino, ele logo cuidou de mudar as coisas. Lembre-se que o profeta Daniel, quando falava do anticristo, ele disse que ele mudará os tempos e as leis. Quando o anticristo assumir, ele mudará os tempos e as leis. Nunca se viveu em um mundo tão confuso de tantas leis que não são cumpridas. E o anticristo agirá. Bom, Absalão, ele agirá nessas coisas aqui. Não vamos falar de economia, que todo mundo já sabe que precisa, mas ele agirá na área moral, e não será para melhorar, mas será para deteriorar. Sabemos que Absalão, ele possuiu as mulheres do próprio pai. E hoje está se preparando o mundo, o palco para receber o anticristo. Quando ele aparecer, certamente ele vai tentar mudar as leis do casamento. A lei que está na área da moral. O que hoje acontece? Hoje já temos a troca de casais, já temos o casamento das pessoas do mesmo sexo, já temos sexo em grupo e já temos outras coisas semelhantes. Eu li uma reportagem que falava de casais que estão se separando e formando um quarteto poliamor. E isso foi a área em que Absalão atuou. Absalão, a figura do anticristo, ele possuiu as mulheres do próprio pai. Então vamos em frente. Bom, Absalão, ele tinha um conselheiro, que era Aitofel. Aitofel, a princípio, parecia um homem de Deus. Todo mundo acreditava que a palavra de Deus estava na boca dele. O conselho dele era como se fosse Deus aconselhando. Mas logo ele traiu Davi e foi lutar contra Davi. Bom, no governo do anticristo, o anticristo terá um conselheiro, lá no Apocalipse, chamado de o falso profeta. É um trio, é o dragão, é o anticristo, que é a besta, e o falso profeta. O dragão, todo mundo sabe que é o próprio inimigo das almas. E a besta é o governador, o anticristo, o governo mundial. E o falso profeta é o conselheiro dele, que vai trabalhar junto dele, vai ser o sacerdote dele. O falso profeta vai comandar a religião mundial que o anticristo vai formar.
Mas só que essa religião é em torno da adoração dele próprio. Ele vai exigir a adoração dele próprio. Assim como Nabucodonosor levantou aquela estátua que tudo indica que era uma estátua representando ele mesmo e o Estado. Então será um culto àquela religião que ele vai formar, será um culto a ele mesmo e ao Estado. E Absalão fez essas coisas. Ele tinha um conselheiro ao lado dele, que ajudava ele a conduzir a rebelião e a guerra e a imoralidade também, né? Bom, Absalão, ele se prontificou para perseguir todo o povo que estava do lado de Davi. E assim aconteceu. Ora, quando o anticristo aparecer, como diz lá no Apocalipse, ele terá dois povos aqui na terra que não estarão do lado dele, e serão os seus opositores. Jesus arrebata a igreja, mas fica os desviados, fica aqueles que estavam com a vida embaraçada na igreja e estavam totalmente desviados. Esses se oporão ao anticristo mesmo que morram. E o outro é os judeus. Os judeus estarão na terra e a guerra que acontecerá, no princípio, será para fortalecer os judeus e saber que Deus está ao lado dos judeus. E aí o anticristo batalhará contra esses dois povos. Assim como Absalão se prontificou para destruir a Davi e ao seu exército. Mas aconteceu uma coisa. Absalão foi à guerra contra Davi. E assim, do mesmo jeito, no final da grande tribulação, porque essa grande tribulação, esse reino do anticristo, que será de 7 anos, será exatamente a última semana de Daniel. Você conhece aquelas 70 semanas. E Jesus citou isso em Mateus 24 e 25, e diz que será um tempo de muita angústia para Israel. Daniel disse a mesma coisa. Haverá tempo de angústia como nunca houve. Então Absalão partiu para a guerra para destruir Davi. E o anticristo, ele ajuntará todas as nações. Aí sim é a batalha do Armagedon, para rodear o Oriente Médio, destruir Israel, porque àquela altura ele já estará sabendo que o Messias descerá. Jesus descerá do céu, já acompanhado da igreja que ele arrebatou. E ali não dará outra. Acontecerá a batalha do Armagedon. Bom, e nessa batalha que Absalão foi ao encontro do exército de Davi, sabemos que ele foi preso. Homem nenhum prendeu ele. Foi o dedo de Deus que prendeu ele ali. E depois ele foi morto. E quando o exército do anticristo se ajuntar para destruir Israel, e ali no Apocalipse mostra Jesus descendo do céu, e acontecerá a batalha do Armagedon. E ali diz que a besta foi aprisionada, assim como Absalão foi aprisionado ali naquele carvalho, né? E com ele foi aprisionado o falso profeta, e assim por diante, e assim acontece a batalha do Armagedon. E não somente ele, mas o próprio diabo será amarrado e preso. Aí sim ele será preso. Bom, até aqui vemos que Absalão foi exatamente uma figura viva do anticristo. A sombra dele está lá no Antigo Testamento. Tudo que o anticristo vai fazer,
quando ele aparecer. Mas lembramos que à medida que o anticristo começar a reinar, Deus também começará a bombardear a terra, e o seu reino não será tão longo, logo se acabará com a batalha do Armagedon e Jesus descendo do céu e pisando no Monte das Oliveiras, como o profeta Zacarias falou. Agora vamos à coisa mais interessante aqui, tá? O reino de Absalão terminou exatamente no momento em que estava terminando a era do rei Davi. E logo veio o reinado de Salomão, que foi um reino de paz, um reino de prosperidade, e que ele construiu o templo. Veja como a coisa é tão linda. E também a grande tribulação, o reino do anticristo se acabará, terá aquele fim, e logo depois do final da grande tribulação, não será Salomão que vai reinar, mas é o próprio Jesus que vai estabelecer o milênio aqui, os 1000 anos de paz aqui nessa terra que ele vai reinar entre os judeus. Ele vai salvar Israel, salvar os judeus e reinar entre eles. Lembre-se que o anjo disse para aquela mulher: olha, Deus lhe dará o trono de Davi. E Jesus falou para o discípulo: olha, vocês vão se sentar em 12 tronos para julgar, reinar nas 12 tribos de Israel. Então, assim como Salomão levantou aquele templo, quando Jesus estiver aqui reinando entre os judeus, aí você vai lembrar daquele templo maravilhoso que o profeta Ezequiel explicou detalhadamente lá nos últimos capítulos do seu livro. Aquele templo só será construído com o próprio Jesus aqui nesse mundo, porque nunca se viu um templo daquele jeito. Então aqui está, o governo do anticristo finaliza e o reino de Jesus Cristo, esse sim, é o verdadeiro reino. Assim como quando finalizou o reino de Absalão, o reino precário, logo se levantou o reino de Salomão, que foi um reino próspero e que não havia guerra, não havia inimigo. E ele levantou o templo. E aquele reino de Salomão foi um reino abrangente. Ele fez aquela oração abrangendo todas as nações do mundo. E Jesus reinará sobre todas as nações do mundo, queira ou não queira. Então aqui está. Como o escritor aos Hebreus disse, o que está no Antigo Testamento é a sombra das coisas que hão de vir no Novo Testamento. Eu agradeço a você que ficou até o final desse comentário. Você tem toda a permissão de fazer comentário, tá? De dar aí o seu like também, você tem toda a permissão de fazer comentário e tudo mais. Ou você gostou, ou não gostou. Então, essa é a nossa missão, transmitir para você esses comentários edificantes para simplificar o entendimento das Escrituras. Muito obrigado e que Deus te abençoe.